Shalom, bem-vindos de volta ao Bíblia Raiz. Esqueça tudo o que você viu nos cartões de Natal. O estábulo de madeira, a neve, o dono da estalagem, batendo a porta na cara de José. A história real é muito mais profunda e muito mais judaica. Você já parou para pensar, por que o anjo apareceu para pastores no meio da noite? E por que o sinal seria um bebê enrolado em panos? No mundo antigo, bebês eram enrolados em panos todos os dias. Isso não era um sinal especial, a menos que fossem aqueles panos e a menos que fosse aquele lugar. Hoje vamos viajar para as colinas de Beit Lehem, a Casa do Pão, para descobrir que o Messias não nasceu num acidente de percurso. Ele nasceu no endereço profético exato, Migdal Eder. Prepare seu coração. O que você vai ouvir agora muda tudo. Vamos começar desfazendo um mito de tradução. A Bíblia diz em Lucas 2 que não havia lugar para eles na estalagem. A palavra grega usada ali é kataluma. Kataluma não significa hotel ou estalagem, significa quarto de hóspedes. José estava voltando para a casa de seus parentes, mas a casa estava cheia. O quarto de hóspedes estava lotado. Então, onde eles ficaram? Na parte de baixo das casas judaicas daquela época, muitas vezes escavadas na pedra, onde os animais mais frágeis ficavam à noite para se aquecer. Yeshua não nasceu abandonado. Ele nasceu no calor de uma casa de família, protegido, como uma semente na terra. Mas existe um segredo ainda maior. O profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 8, deu o endereço exato de onde o reino chegaria. Ele disse: "E a ti, Migdal Eder, torre do rebanho, a ti virá o primeiro domínio." O que é Migdal Eder? Arqueólogos e escritos judaicos antigos, como o Targum Jonatas, revelam que Migdal Eder não era uma torre qualquer. Era uma torre de vigia nos campos de Belém, na estrada para Jerusalém. Mas aqueles pastores não eram pastores comuns, e aquelas ovelhas não eram para fazer lã. Atenção para isso. Os rebanhos de Belém eram destinados ao templo. Aqueles pastores eram sacerdotes levitas. O trabalho deles era cuidar dos cordeiros que seriam sacrificados na Páscoa para tirar os pecados do povo. A lei exigia que esses cordeiros fossem sem mácula, perfeitos, sem nenhum machucado. Então, quando uma ovelha estava para dar à luz um cordeiro pascal, os sacerdotes a levavam para a base da torre, para uma caverna limpa e estéril. E para que o cordeirinho recém-nascido não se debatesse e se machucasse nas pedras, sabe o que os sacerdotes faziam? Eles pegavam tiras de linho, velhas vestes sacerdotais, e enrolavam o cordeirinho bem apertado e o colocavam num coxo de pedra limpo. Agora volte para o anjo, em Lucas, capítulo 2. O anjo diz aos pastores levitas: "Isto vos servirá de sinal. Encontrareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura." Por que os pastores saíram correndo apressadamente? Eles não precisaram procurar de porta em porta. Eles sabiam exatamente onde ir. Só existia um lugar em Belém onde se colocavam recém-nascidos, enrolados como sacrifício em manjedouras de pedra: Migdal Eder. Quando eles chegaram e viram Yeshua, o bebê humano enrolado com as faixas que eles usavam para os cordeiros da Páscoa, eles entenderam tudo. Eles não viram apenas um bebê fofo, eles viram o Cordeiro de Deus. Eles viram o sacrifício final. Yeshua nasceu onde os cordeiros nasciam, porque ele veio para morrer como um cordeiro. Desde o primeiro suspiro, o destino dele estava selado. O sacrifício perfeito. Não foi um acidente, não foi falta de vaga no hotel. Foi o cumprimento milimétrico da profecia. Neste fim de ano, não olhe para o Papai Noel. Olhe para o Cordeiro, em Migdal Eder. Aquele bebê cresceu. O Cordeiro venceu. E em breve,
ele voltará como leão. Se essa verdade tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Vamos resgatar a raiz da nossa fé. Shalom.